Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. 7 de paus. 3 de pentáculos ou 3 de ouros. 4 de copas. O diabo. Pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Cinco de copas. Os amantes. A justiça. Dois de pentáculos ou 2 de ouros. Rainha de espadas. Cinco de espadas. Cinco de pentáculos ou 5 de ouros. A força. A temperança. Dez de espadas. O hierofante. Cavaleiro de copas. A roda da fortuna. A alta sacerdotisa. Três de paus ou 3 de fogo.
E o Ás de Pentáculo ou Ás de Ouros. E muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. E sim, existe alguém que se encontra muito confusa ou muito confuso sobre questões de relacionamento. Exatamente. Essa pessoa que você está mentalizando se encontra com uma pessoa já, mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Está mostrando que a situação que essa pessoa se encontra com alguém já, mas eu vejo que o relacionamento já não está como era antes com essa pessoa, tá? Não está como era antes. E essa pessoa está sentindo que tudo que essa pessoa está oferecendo a ela ou a ele, essa pessoa não está satisfeita. Sim, não está satisfeita. E o mais interessante disso, que essa pessoa está tendo um grande problema emocional, tá? E um problema, vamos dizer assim, de perturbação mental por causa dessa situação. Porque existe a pessoa e existe você. Se não existisse você, se não existisse o pensamento em você, essa pessoa, vamos dizer assim, poderia caminhar de uma forma mais tranquila. Mas existe você. E tudo que essa pessoa faz, essa pessoa se encontra insatisfeita ou insatisfeito. Exatamente, porque essa pessoa se lembra, perdão, essa pessoa se lembra das más atitudes que foram tomadas e essa pessoa começa a avaliar e essa pessoa começa a ter um recomeço nessa situação, tá? Porque o que acontece? Hoje a pessoa está numa posição de quê? De escolha. Hoje essa pessoa está com sentimento, está com a alma voltada à questão de uma escolha por questões comparativas, exatamente. E hoje essa pessoa se arrepende muito das atitudes que tomou para com você. Sim, essa pessoa se arrepende muito. E o mais interessante para ilustrar para você a confusão que está na mente dessa pessoa, e é uma confusão que não é simples, mas simplesmente uma confusão. É a confusão. Mas por que você está falando isso, Fábio? A confusão. Porque primeiramente saiu uma carta de fogo. Logo a primeira tiragem saiu uma carta do 7 de paus. E o 7 de paus me mostra uma pessoa lutando com os próprios conflitos que cria na cabeça. Observação para isso. Uma pessoa que fica perturbada com criações da própria mente. Com criações da própria mente, essa pessoa fica perturbada. E essa perturbação envolve terceiros, exatamente, envolve a pessoa que atualmente essa pessoa está envolvida ou envolvido, e parece que as coisas já não andam tão bem como parecem. Essa pessoa se encontra um pouco insatisfeita ou insatisfeito e começa a botar alguns pingos nos is, bem aqui, olha. A pessoa, 3 pessoas, uma pessoa saindo, que no caso era você, e quando você saiu, você deu tempo para essa pessoa perceber algumas coisas. E ela começou, ou ele começou a perceber que realmente ele ou ela não se encontra com essa felicidade ou essa satisfação que tentou buscar de alguma forma longe de você. Essa pessoa tentou ser feliz, essa pessoa tentou agir de uma forma que você seria o mal. E nisso essa pessoa estava tentando se curar do mal que você era na vida. E hoje essa pessoa está começando a perceber, tá? Que você se foi e essa insatisfação dessa pessoa ainda continua. Porque olha aqui, ó o diabo aqui. O diabo, ele é um arcano maior e ele mostra o quê?
situações do passado. A mente dessa pessoa fica entorpecida com questões do passado com você. Por isso que aparece o diabo. O diabo vai, pega e arrasta essa pessoa. Para quê? Para aquelas situações do passado, aquela mente voltada a você. E aí, quando o diabo puxa essa pessoa para trás e mostra para ele ou para ela toda essa situação do passado, essa pessoa começa a perceber que necessita uma reavaliação primária. Bem aqui, olha. No Ás de Pentáculos, um novo começo. Um começo bem no começo. Por isso que é um pajem. Para você plantar de uma forma correta e você iniciar, você clicar no botão de reset do jogo e você ter mais uma nova chance de você poder iniciar. Mas aí o que acontece? Essa pessoa pensa tudo isso, planeja, brifa tudo isso e o que acontece? Aparece sim o arrependimento no 5 de copas da situação como ocorreu. Essa pessoa olha para a situação e você jamais iria acreditar que essa pessoa poderia dizer que não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria para minha vida. Essa pessoa pode até dizer isso, porque hoje a pessoa se encontra o quê? Arrependida, arrependido. Por causa da situação, por causa daquela situação que se quebrou, por causa daquela situação que agiu de uma forma imprudente, de uma forma súbita, de uma forma que não era para agir dessa forma. E hoje, o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa continua em conflito. Não, o conflito dessa pessoa não parou, não parou e nem vai parar. Porque se você for ver direitinho, todas as atitudes que você pegou essa pessoa com a boca na botija, parece que se mostra que a espiritualidade foi traçando a rota para que você soubesse que o relacionamento com essa pessoa poderia ser um relacionamento que não poderia ser interessante para você. E o mais interessante, falando da questão do interessante, é que essa pessoa, por estar passando dificuldades na atual situação com a nova parceira ou o novo parceiro, essa pessoa bate muito forte o quê? Os amantes, que é um desejo de escolha pelo coração. Bem aqui, olha. Um desejo de escolha pelo coração, pelo aquilo que atrai mais essa pessoa. E o mais interessante, você vê 3 pessoas aqui, né? Você vê também no começo 3 pessoas. E o mais interessante é que lá no começo, olha, a pessoa batendo cabeça. O que significa isso? Significa que, sendo 3 pessoas, a pessoa em questão que você está mentalizando está cortando um dobrado bem aqui, olha, no 7 de paus. Essa pessoa está irrequieta, essa pessoa está insatisfeita, essa pessoa está sendo dragada pelo diabo para mostrar toda a sujeirada que ela fez ou que ele fez com você. Ele fez coisas que fez com que você realmente passasse muita vergonha. Essa pessoa fez coisas de uma atmosfera que você nem imaginava. Por isso que quando essa pessoa aqui, quando essa pessoa começa a ter uma consciência dentro da questão do pajem de pentáculos, lembrando que pentáculos é ouro e ouro é esse elemento aqui que consta aqui agora na Terra, a nossa matéria, mostra o arrependimento dessa pessoa sobre a questão de tudo isso que foi passado, do diabo, no caso do 4 de copas, essa insatisfação, e até mesmo por ter estado com aquela pessoa, essa pessoa se arrepende. Bem aqui, olha. E mais uma vez a escolha aparece numa carta de arcano maior. Exatamente isso. E faz com que essa pessoa, atualmente, fique
muito mais criteriosa e muito mais exigente no ponto de vista. Olha aqui, a justiça. A justiça mostra, sim, essa vontade de equilíbrio dessa pessoa. Mais uma vez, olha só o que interessante, a justiça mostrando equilíbrio, sabedoria, paixão, e o 2 de pentáculos mostra essa pessoa gerenciando ou tentando gerenciar de alguma forma o quê? A dor e o conflito. A dor, rainha de espadas, e o conflito, 5 de espadas. Exatamente. Essa pessoa está tentando ser racional, mesmo tendo aqui, olha aqui, olha que interessante. Logo de cara a pessoa tenta ser racional na justiça. A pessoa tenta ser racional, mas nós temos 2, ou melhor, 3 cartas energéticas que, olha o curioso, o que vocês veem de curioso energeticamente falando dessa pessoa sobre você? É uma carta de ouro, é uma carta de espada e outra carta de espada. Mas o que tem em comum nessas cartas, Fábio, que você está querendo dizer? Todas essas cartas têm água. Olha aqui, ó, 2 de pentáculos tem água aqui, 2 de pentáculos, perdão. A rainha de espadas tem água bem aqui. E o 5 de espadas tem outra água aqui. O que significa isso, Fábio? O que você está querendo dizer com essas águas? Eu estou querendo dizer que mesmo que essa pessoa pense de uma forma muito carnal, de uma forma muito mental, racionalizando cada passo, cada curva, cada fresta, essa pessoa sabe que carrega um sentimento por você muito forte, porque essa pessoa está lutando contra o sentimento que sente por você. Essa pessoa está tentando, por não olhar sua foto, por não olhar a sua imagem em si, essa pessoa está lutando. Olha aqui, olha. E é uma luta mental, tá vendo? Que espada elemento, o quê? Ar, mente. Olha aqui, ó. Rainha de espadas, é aquela rainha que não mostra os sentimentos. E o 2 de pentáculos é o quê? É aquela administração de toda a situação energeticamente falando. Então aqui a gente tem o pacotão do quê? Olha, o pacotão da pessoa tentando te evitar a todo custo. Por que essa pessoa está tentando me evitar, Fábio? Essa pessoa está tentando te evitar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a pessoa tentando te evitar. E a pessoa tentando gerenciar e administrar toda a situação. E quando a pessoa tenta administrar toda essa situação, olha como a pessoa fica. A pessoa fica mal no 5 de ouros ou 5 de pentáculos. A pessoa fica mal. Por que essa pessoa tá mal, Fábio? Porque essa pessoa está tentando domar essa fera que tem dentro dela ou dentro dele. A fera aqui, olha, o leão. Essa pessoa está tentando domar esse leão a todo custo, mas o grande problema é que o instinto e muitas vezes os sentimentos que são de uma longa data, eles não se extinguem da noite para o dia. Esses sentimentos que duraram por anos e anos e anos, praticamente anos ou décadas, não desaparece do dia para a noite. A paixão pode desaparecer em algum momento, né? A pessoa se acostuma com a outra, mas o que acontece? Essa pessoa tem o quê? Praticamente um leão dentro dela ou dentro dele, que essa pessoa está dominando esses instintos, essas emoções para não pular para cima de você. Essa que é a grande verdade. Essa pessoa está se controlando para não pular para cima de você. Por que, Fábio, você está falando isso? Porque olha a temperança aqui, olha. A temperança me fala de conexão. Me fala de equilíbrio, mas me fala de conexão entre uma mulher e um homem. E, mais uma vez, nós temos água nas cartas, principalmente na temperança. Nós temos o quê? Nós temos água. Nós temos água. E aqui, olha, no 5 de pentáculos, nós temos o quê? Gelo. Que no caso, né, a água congelada, o gelo. Então,
nós estamos falando aí de sentimentos que essa pessoa tenta segurar, de sentimentos que essa pessoa tenta esconder, de sentimentos que essa pessoa tenta dissimular, que não te quer e nem vai te querer. Essa pessoa luta de uma forma voraz, porque na cabeça dele ou dela, essa pessoa tem certeza que o relacionamento de vocês acabaram. Essa pessoa tem certeza disso. Na mente da pessoa é muito claro saber que o relacionamento de vocês terminaram, mas por que essa pessoa pensa desse jeito, Fábio? Porque essa pessoa age de um jeito muito tradicional. Tipo, ó, terminamos o relacionamento, agora tá ok, eu posso arranjar outro relacionamento, que eu não tenho mais nada com essa pessoa. Essa pessoa tenta agir de uma forma muito tradicional, quase que religiosa, para dizer que ela ou ele tem consciência que foi terminado o relacionamento, para ter certeza que a gente não tem mais envolvimento e eu não tenho mais culpa em carregar essa culpa. Então essa pessoa carrega essa culpa e essa pessoa quer, toda vez que te vê ou se lembra do passado, essa pessoa se sente culpada, se sente mal. Então essa pessoa quer escrever um novo capítulo, mas um novo capítulo só se consegue escrever quando você está totalmente resolvida ou resolvido no seu passado. Quando o passado é arrastado com você, mesmo que... Uma coisa é você ter consciência do final, mas isso aqui é algo mental. É algo racional que essa pessoa tem. Tá bem claro na cabeça dessa pessoa que o relacionamento foi terminado, mas os sentimentos não funcionam dessa forma. Exatamente. Com todo o moralismo, com toda, né, a situação que essa pessoa quer proporcionar, olha aqui, a pessoa ainda te vê como um cavaleiro de copas. A pessoa te ver como um cavaleiro de copas, como um cavaleiro que traz o quê? O romance, o amor, o afeto, o desejo. Essa pessoa te olha dessa forma, um cavaleiro de copas. Essa pessoa tenta fugir de você de alguma forma, mas sempre que você aparece de alguma forma, seja por lembrança, seja por figuras, fotos, seja por alguém falar em relação a você, olha aqui o Cavaleiro de Copas. Você vem com muita calma, com muita classe e com muita tranquilidade. Porque na cabeça dessa pessoa, quando se trata de você, olha aqui, ó. Aqui é você, o Cavaleiro de Copas. Isso aqui é a cabeça da pessoa. Isso aqui é a pessoa em questão. A pessoa saiu como uma alta sacerdotisa. E o que significa isso, Fábio? Significa que essa alta sacerdotisa, com a roda da fortuna bem no meio, esses sentimentos da alta sacerdotisa, se encontra o quê? Muito o quê? Não vou dizer, não é vulnerável, mas se encontra muito instável. Esse sentimento da alta sacerdotisa se encontra muito estável. Inclusive, combina muito com a alta sacerdotisa porque ela é de fases, está vendo? Uma lua mais escura e outra num pilar claro. Então, essa instabilidade em olhar para você como algo romântico, sim, acontece. A pessoa consegue identificar que quando olha para você, olha num lado mais romântico. E você está despertando isso. Mas, e aí? Será que vale a pena voltar? Será que vale a pena voltar? Porque eu vejo aqui essa pessoa sim podendo mandar um contato para você no 3 de paus, lembrando que é uma carta de fogo, uma carta da criatividade mental. Isso pode ser um aviso aí de que para as próximas semanas essa pessoa pode mandar algum tipo de mensagem para você e querer iniciar
um novo capítulo aqui no Ás de Pentáculos ou Ás de Ouros, tentando iniciar algo promissor, porque está vendo que você também está se tornando ou se tornou uma pessoa melhor. Mas será que realmente vale a pena, Fábio, se aproximar de uma pessoa como essa? Muito bem, por isso mesmo que agora eu volto a falar sobre a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por mais que vocês viram aqui o que a espiritualidade, a espiritualidade e as energias mostraram como é que foi a trajetória com essa pessoa e mostra também os arrependimentos, as situações que essa pessoa está. Como você já tem o poder dessas informações, cabe a você saber se vale a pena estar com essa pessoa ou reatar com essa pessoa ou fazer amizade com essa pessoa, ser um colega dessa pessoa ou não. Porque o livre-arbítrio é uma ferramenta espiritual e energética que está em suas mãos. Você vai fazer o veredito final. Você já vê toda a situação, o que aconteceu internamente, que muitas vezes essa pessoa não consegue nem explicar. E aqui você está vendo a situação totalmente descascada e só falta você somente engolir. A espiritualidade traz todas essas informações para que te oriente na sua jornada, para que você tome a decisão mais inteligente e a que for mais conveniente para a sua própria sobrevivência. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.